Sejam muito bem-vindos a mais um Race Business. E olha, a gente já estava conversando com o convidado aqui, muita história, muita coisa boa para falar, e aí a conversa a gente percebeu que ainda não estava gravando, então vamos ter que falar muita coisa novamente aqui. Mas o nosso canal, como eu sempre digo para vocês, o nosso programa traz sempre um convidado do Race e um convidado do Business. E dessa vez a gente trouxe um convidado só porque ele é piloto, empresário, triatleta. Também. Pode-se dizer também. Que sim, né? Sim, sim. Faz parte do meu dia a dia. Com a gente aqui está o Fábio Ebrainha, com quem a gente vai conversar hoje sobre corrida, sobre negócios, muita coisa boa para a gente aqui. Fábio, para começar, apresenta para a gente o Fábio Ebrainha no Race e o Fábio Ebrainha no Business. Tenta fazer isso numa... Já começa numa saia justa. Agradecer, né, Regi, pelo convite. Enfim, fui piloto, digamos assim, né, por um bom período. Hoje a gente fez aqui uma conta, já são 20 anos dentro de pista pilotando, tá? Antes disso, mais uns 15, 20 anos antes, aí eu estava dentro da pista, mas não pilotando, acompanhando minha família, meu irmão. Gostei muito do que eu fiz, sempre olhei aquilo como pilotagem, como um atrativo a mais, mas não me defini exatamente como piloto. Cheguei num ponto muito interessante, a gente vai conversar sobre isso, contratos com fábrica, né? Nesse momento até eu me recordo e me lembro de, poxa, tem um contrato com uma fábrica, né? E não era apenas uma fábrica, uma mega fábrica, né? A fábrica. E me senti muito orgulhoso do trabalho que eu vinha fazendo, né? Mas a condição foi passada, vamos dizer assim, o bastão, a família está seguindo, com um sobrinho hoje na Europa, enfim. E tem o Fábio realmente business, né? Empresário. Trabalhei desde cedo, sempre gostei da ativação, de empresariar, de negociar, sou muito área comercial. Hoje eu tenho 2 companhias, tenho a companhia da família, mas eu tô, digamos assim, afastado dos negócios da família tem hoje 14 anos. Tá? Desmembrei novos negócios, novos rumos. Pode citar o nome das companhias. Vamos sim. Então eu tenho uma empresa de locação, onde eu sou o sócio, eu sou o CFO, o CEO da companhia. Uhum. E tem uma empresa de nutrição, que é a AgroNutri, que agora ela está passando por uma questão muito importante também de novas marcas. A gente fez uma equity, eu tive uma evolução muito grande em 2 anos. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. E aí você comentou algo ali como triatleta, né? Sim. Eu acho que antes mesmo de pilotar eu já era triatleta. Então nunca deixei de ser. Sempre foi um atrativo o esporte dessa performance para me deixar pronto para as atividades. Então eu sempre gostei de treinar. Tem alguns assuntos que eu vou colocar em pauta aí. Como é o meu treino do dia a dia e o que eu assisto para treinar. Isso é legal. Bacana. Então assim... Você diz que como piloto já há 20 anos, pilotando, né? Dentro do carro. Isso. Mas conta para mim, antes, comecinho lá da história, como é que você foi apresentado ao automobilismo? Eu sei que a família é uma família tradicional aqui do nosso automobilismo, não só do Paraná, do Brasil, mas como que o Fábio foi apresentado? Você lembra dessa primeira experiência? Lembro, exatamente. Então, antes dessa apresentação, vou voltar lá em 87, que foi meu primeiro olhar num carro de corrida. Foi um kart usado numa loja de imóveis usados em Curitiba. Se talvez recorde ou não, chamava Bric Brac, o nome da loja. Lembro. Imóveis usados na Avenida Paraná. Não sei o porquê me levaram, meu pai, meus irmãos, e não me recordo, na verdade, quem sabia que tinha um kart à venda lá. Talvez num anúncio do Alô Negócios, algo assim. Chegamos lá a comprar o kart. E aí passou o Alfredo, meu irmão mais velho. A ideia lá em casa era primeiro 1 ano de cada um. Sim. O Alfredo fez 1 ano para 2 anos, o Wagner fez 5 anos e a minha chance nunca chegou. Então eu gostava da velocidade, mas eu tinha um atrativo maior pelo mar. Então eu gostava de nadar, gostava de surfar, gostava de pescar. O meu atrativo não era o asfalto, né? Era o mar. Passado o tempo ali, a gente viu que o Wagner se transformou num cara mais profissional, teve ali um ranqueamento e tudo, de kart, fórmula, e ele foi
para a Europa, isso em 94. 93 para 94. E eu era o irmão mais próximo do Wagner, o Alfredo já estava com uma idade um pouco maior, então ele trabalhava junto ao meu pai já, e eu era o que nas minhas férias de julho ou de final de ano eu ia para a Europa. Então eu participava muito dos eventos com o Wagner. Eu ia para o campeonato Inter Series, que era em Donington Park, Snetterton e tudo, quando ele andava de Fórmula Opel e Vauxhall. E eu participava muito nesse back-off, né, dele, que era o quê? O briefing e o debriefing. Ou seja, eu participava de todas as conversas técnicas, engenharia, conhecia já de amortecedor, conhecia o que era a temperatura de pneu, como fazia, o que não. Eu já mexia com o data, com o sistema da Motec, já comecei. Então aquilo, para mim, eu acho que mais de 8 anos fazendo isso. E em 2005, onde foi a minha primeira realmente abordagem no carro, eu nunca competi de kart. O kart veio para mim agora poucos anos, por uma condição física, uma condição de velocidade. Mas até lá eu nunca tinha andado no kart, nem naquela época que meus irmãos já tinham andado. Andava de brincadeira, digamos assim. 2005 eu fui convidado para ir no AIC, o nosso antigo autódromo em Curitiba, um pecado, falecido né? Nosso falecido autódromo. Eu vou pedir para colocar umas imagens aqui, vamos botar em looping aqui as imagens aí do Fábio. Ah, começou com uma outra atividade. Aí era Homestead, a gente vai falar por que a gente estava aí, vamos né? Conversando, depois a gente puxa as imagens ali, só para você não perder então, teu raciocínio. Em 2005 eu fui convidado para ver, porque eu tenho um amigo que sempre mexeu nos nossos carros de rua, né? Uma oficina premium, o Mauro da Multimarcas. Agradeço sempre a ele, que ele que me levou lá e me deu a condição de falar assim, senta e pilote. Eu sentei e pilotei. Eu lembro que eu levei um capacete meu de moto ainda, porque eu não tinha nada de equipamento. Peguei um macacão muito antigo do Alfredo, um Corsa, que era a categoria GNV aqui do Brasil, aqui no Paraná. Sim. Ele tinha a única categoria que corria com um cilindro de GNV. 2005. Sentei lá, brincando assim, aí eu dei umas 10 voltas no carro, saí, ele olhou para mim e falou, escute, você vai correr comigo esse final de semana? Eu falei, como assim vou correr com você? Ele falou, não, olha o teu tempo aqui. Eu olhei e falei, pô, dá certo pelo jeito, né? E fiz uma corrida com ele. Era final da temporada, faltava acho que duas etapas apenas. Fiz a penúltima e a última etapa com ele. 2005. E 2006 eu realmente investi. Aí até meu pai, meus irmãos olharam para mim e falaram, você tem interesse? Porque lá em casa a gente tinha uma cultura muito interessante. Que meu pai colocava o seguinte, você quer andar rápido, quer correr? Vai para a pista. Na pista você está com alta segurança e num lugar altamente seguro. Na rua, não me preocupa você exatamente. Lógico que me preocupa, mas me preocupa muito mais os outros. Sim. Você pode fazer uma besteira aí de trânsito, afetar uma família, que nunca vai voltar. Então você na pista, você vai estar com cinto de segurança, todo o item de segurança, indumentária completa, e você vai ter a disponibilidade de andar na velocidade que você chega, que pode andar. Né? Extrair o máximo daquilo. Perfeito raciocínio. Sempre colocou isso. Tanto é que a gente até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema hoje em dia de rua. Né? Minha esposa fala, poxa, você na estrada parece uma avó andando. E eu respeito a legislação realmente, não ultrapasso os limites, porque a gente sabe que a segurança que a gente tem pode trazer insegurança para os demais. Né? Com certeza. Então, e outra... Já andou tão rápido dentro da pista, para que andar Exatamente. Então, assim, aquele suor da pista fica lá na pista e quando a gente está em família, a gente anda diferente. 2006 eu entrei no automobilismo de forma pesada, real, né? Aí eu fiz campeonato paranaense de GNV e Copa GNV. E no meio do circuito, eu acabei... Teve o Campeonato Brasileiro de Marcas. No meio dessa temporada, abril, eram 5 etapas. A primeira etapa da inauguração, por que eu entrei? Foi junto com o WTCC aqui, em Curitiba, quando o Fafos veio, ainda que era BMW também, da época, foi a maior atividade aqui do autódromo. Tínhamos um outro piloto, se não me engano, Lucas Molo, talvez, de Alfa. Eu acho que sim. Que era o rapaz lá da Bahia, né, que tinha uma Ferrari, mas andou de Alfa. Enfim, eu fui convidado por uma equipe, eu fazia por uma equipe, o Paranaense, e fui convidado por uma outra equipe de Santa Catarina a fazer o Brasileiro de Marcas aqui, que era uma novidade, tinha recém-lançado pelo Toninho de Souza, né? E entrei, acabei ganhando a corrida também. Na primeira largada, a primeira etapa do Brasileiro, eu ganhei a corrida.
Nesse ano, eu conquistei o Campeonato Brasileiro de forma antecipada, de 5 etapas. Na quarta etapa, em Santa Cruz do Sul, eu me consagrei campeão. Fui campeão paranaense de GNV, isso foi o meu primeiro ano de automobilismo. E fui vice-campeão da Copa GNV. Eu tive 9 vitórias. Nessa altura você já estava se arrependendo de ter começado tão tarde. Eu me perguntava e tinha gente que olhava para mim e falava assim, por que você não começou antes, né? Com tanto resultado vindo e acontecendo. Mas eu sempre olhei aquilo e talvez o que foi um lado muito legal meu, da minha parte, é de que eu nunca como que eu posso dizer assim, eu nunca me sobrecarreguei na função que eu estava. Porque eu sempre me coloquei o seguinte, eu não sou 100% profissional naquilo, mas eu quero me tornar algo perto. E talvez até esse vamos dizer, descompromisso, né? Porque é muito mental também, não é? Sim, Fábio? É muito mental, é muito mental. Então, algumas atividades que a gente vai falar, talvez no seguir aqui, do triatlon... Aqui a gente pode misturar tudo, mas cara. Veja só, Regi, o triatlon me serve pelo lado mental. Então, eu fiz provas de Ironman, são algumas que eu já fiz, e não é somente a Ironman, parte física. só para... quantos quilômetros nadando, quanto correndo, então, quanto eu tenho pedalando. nessa atividade de triatlo, eu tenho 10 provas que eu falo de endurance. Então eu fiz um Ironman full, que é 13.700 nadando, 3.800 nadando, 180 km pedalando e uma maratona final, 42. Tá. Essa foi a minha primeira quebra de barreira. Eu falei assim, eu vou fazer esse primeiro. Tô cansado, vou até tomar uma água só de... Para mim, quando eu comecei a treinar na academia de triatlo mesmo, que a gente fazia parte de uma equipe, eu fazia o short triatlo, o triatlo olímpico, e aí me colocaram a proposta de fazer o Ironman. Sim. Brasil, em Florianópolis. E eu olhei e falei, eu vou fazer essa prova. Daí o meu coach, na época, falou assim, por que você não faz o meio? Eu falei, porque se eu fizer o meio, talvez eu não queira fazer o full. Então, eu prefiro me dedicar para fazer o full. É um bom raciocínio, né? E depois eu caio para o meio, né? Que vai ser mais fácil. Então, o descompromisso no automobilismo, para mim, sempre foi meu ponto de equilíbrio de falar assim, eu sento assim, é um momento de lazer, é um momento de competir. Então, eu conseguia cadenciar as duas situações no momento de que muitos pilotos jovens hoje têm um peso extra, que às vezes não é pelo piloto, às vezes é o pai do piloto que quer estar lá dentro também. É muito. E sobrecarrega. Muito. E ele na pista está pensando, putz, se eu errar, meu pai vai brigar comigo. Eu já não tinha esse compromisso. Se eu errar, eu errei. E eu falava no meu áudio, no meu rádio. Eu falava, errei e vou fazer melhor daqui a pouco. E o profissional tá lá na Europa. O piloto da família Exato. Tá lá. Eu tô aqui. Só que nessa tocada... A gente chegou a pontos de, vamos lá, 2006 eu fiz o que eu fiz de Brasileiro de Marcas, 2007 eu também fiz o Brasileiro de Marcas, fui vice-campeão, fiz etapas da Copa Clio, fiz etapas do Endurance de protótipo, porque eu queria saber onde que eu iria. Por fim, acabou 2007, a gente foi com o meu irmão, com o meu pai, acabaram indo, porque a gente tinha um relacionamento de empresas, aí vem a questão dos business. Sim. A gente exportava madeira, que a gente trabalha na área florestal, a parte de família, e aí eles foram aos Estados Unidos, a gente fez uma negociação com a empresa que a gente exportava, uma transferência de patrocínio e aquisição de 2 veículos. Daí seriam os Dodge Viper americano. Sim. Aí a gente acabou trazendo 2 Dodge Viper para compor a primeira equipe da GT3 realmente, com 2 carros, com um esquema de contratação de pilotos. Então vamos lá. Agora entrou o business e... Isso aí. Só para entender a mecânica da coisa. Vocês fizeram um negócio com uma empresa americana e desse negócio também gerou um patrocínio, seria isso? Isso aí. A gente fez uma troca entre a gente trazer a marca deles para o Brasil, apresentar a marca, a gente tinha condição de... A gente já exportava para eles, já eram compradores nossos, já era uma grande companhia da americana, e eles entenderam o projeto nosso aqui no Brasil, em dispor a marca, ou seja, a gente fez um câmbio de informações onde a gente conseguiu trazer o carro como forma de patrocínio. Entendi. Eu te perguntei isso porque de toda essa nossa conversa e de todos os convidados que a gente traz aqui, no final, sempre quem está assistindo ali tira uma lição. De que formas eu posso fazer para viabilizar a minha carreira no automobilismo, ou empresário, de que forma como é que eu posso agir para usar a plataforma do automobilismo
para fazer minha empresa crescer. Então, esse link aí, por isso que eu te perguntei. Esse link aconteceu e aconteceu de uma forma bem, como eu posso dizer, você sabe muito bem, Gi, que vamos lá, 2007 isso, não tinha muito essa preparatória para trazer o patrocinador, para desenvolver, né, para conquistá-lo, para mostrar que ele teria retorno, resultados. A gente, internamente, a gente fez um projeto, porque essa empresa americana tinha um interesse em certificar fazendas no Brasil, para que essa nossa madeira fosse exportada com uma certificação. E nessa negociação, a gente ajudou a certificar as fazendas que eram nossas também, que valia a pena para nós, e nesse caminho a gente justificou que valeria a pena um patrocínio para ter um encontro de negócios. Sim. E aí o que eles fizeram por nós, na verdade? Eles fizeram a aquisição dos carros e demandaram os carros para a gente. Então foi essa contraproposta de a gente fazer tudo por eles aqui e eles fazendo por lá para a gente. E nesse ano, que foi uma estreia minha no automobilismo de velocidade realmente, eu era dianteira, aí eu virei traseira. Eu nunca tinha andado de kart também, então para mim era 100% novo. E aí foi muito legal porque a gente contratou uma das melhores equipes que a gente considera, eu considero aqui no Brasil, que é a Full Time, do Mau Mau. Ele é muito amigo nosso de família e tudo, ele acompanhou o Wagner quando o Wagner foi Maurício Europa. Ferreira, né? Maurício Ferreira. A gente chama Mau Mau. Vamos dar os créditos. Conhece, né? Maurício. E a gente conversa bastante também sobre. E nesse ano, além de contratar a Full Time para fazer a atividade para a gente, 2 pilotos, grandes pilotos, foram correr com a gente, como parceria no carro também na equipe. Nada mais, 2 paranaenses, não posso dizer 2 paranaenses, porque eu acho que o seu não é paranaense, é o seu Feldman, Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina, Isso. Mas mora aqui muito. Mora aqui, para mim ele é um já radicalizado como paranaense, curitibano. Nada mais para mim. Primeiro evento Curitiba, eu estava com um Dodge Viper, com mais de perto de 80 quilos de torque. Que em 2007 era a máquina. Até hoje era, porque 2007 quem não sonha em ter um Dodge, mas em 2007 era a máquina. Eu lembro disso, porque o Xande e o Matheus andavam em 2007, então em 2008 a gente desembarcou 2 Vipers aqui e começamos em 2008. Chego no box, tudo pronto, e me deparo com o Lico Quasimodo e o seu Feldman de dupla, eu e o Wagner de dupla. E eu olhando para o meu irmão falando, poxa, eu acho que eu vou afundar o meu irmão, né? Porque não vai ter essa competitividade. Por fim, nós nos consagramos 3º lugar no campeonato. Perdemos. Quem ganhou o título nesse ano? Matheus e Xande, com Ford GT. Segundo, Ricardo Rossetti e o nosso cineasta, o brasileiro, sim, ganhou até Oscar. Acabou de recente ganhar o Oscar. Acabou de ganhar o Oscar. Perdão de não lembrar o nome. Era o vice e nós como 3º. E o Lico e o Alceu acabaram em 4º campeonato. Chegaram na frente do Alceu. A gente chegou na frente do Alceu e do Lico. E assim, foi muita responsabilidade para mim fazer acontecer isso. Porque realmente eu tive que investir tempo no automobilismo. Aí realmente eu tive que olhar de forma profissional e sistema, data. Ou seja, aonde dá o pé é ali, então eu vou dar o pé. E eu tive confiança do meu irmão, e principalmente do Maurício, sempre agradeço isso a ele, que ele olhava para mim e falava assim, você pode fazer igual a eles. Se você tem o dado aqui, faça igual a eles. Porque o teu parceiro de equipe, que é o Wagner, está fazendo, então você tem condições. Se ele freia aqui, você... Se ele freia aqui, você pode frear. O carro para, então... Exatamente. Então eu tive uma crescente muito interessante durante o campeonato. A gente teve resultados muito interessantes, até porque eu já não tinha eu tinha um peso de ser tão rápido quanto, mas eu tinha uma tranquilidade interna de falar assim, cara, eu tô aqui meu 1º ano, eu não preciso mostrar nada a ninguém, né? Quem tem que mostrar mais são eles. Sim. Né? Eu tô aqui talvez para incomodar esse negócio, né? E acabei incomodando, porque teve situações que eu acabei largando na frente deles, de classificação, teve condições de conflito de estratégia de corrida que acabamos chegando algumas oportunidades na frente, até porque daí a nossa pontuação foi melhor, e deu muito certo. 2008. 2009 repetimos a dupla, eu e o Wagner, a gente mudou de equipe, a gente acabou indo para uma equipe do Sul, do Rio Grande do Sul, porque daí a equipe do Rio Grande do Sul já tinha uma estratégia de motor, o Dodge Viper é lindo, é muito legal, alta cilindrada, mas a gente trocava as bronzinas
durante os treinos classificatórios e corrida. Deixa eu perguntar, tinha muito problema de questão de logística de peças ou não? Tinha. Porque... Era mais um business nessa história, né? Sim. E essa equipe, inclusive, é muito interessante falar nisso, porque a equipe lá do Rio Grande do Sul era uma empresa de uma oficina premium e eles tinham já na época uma importadora de peças. Então isso facilitou. Sim. Porque eles já estavam com os Vipers que existiam no Rio Grande do Sul, lá da família Stumpf também. Então eles tinham uma dinâmica de trazer as peças, de nacionalizar as peças para a gente pôr. Que é hoje uma das maiores dificuldades que nós temos para correr com o Endurance hoje, no caso. Que né? é o que eu acredito que seja. Que essa é a grande dificuldade. Aí 2008, 2009, 2010 a gente estava dentro da Endurance, da GT3. A gente parou no meio do campeonato de 2010, porque o Viper era um motor dianteiro. A gente quase não tinha, teve um ano só que foi a família Croce, trouxe o Corvette, e o pneu era Michelin e passou o Pirelli. Tem algo que talvez muitas não vão... O pneu todo a categoria toda Michelin. Usava um tipo a categoria de pneu. Antes era Michelin. Certo. E aí virou Pirelli. Pirelli. Quando virou Pirelli, a Pirelli não tinha A gente fez testes e passamos, sem brincadeira, em 3 dias de testes, 20 jogos de pneus da Pirelli, para entender o porquê que explodia o pneu com aquele carro. Então, para não explodir, a gente não tinha nada de performance. E se você imaginar, só mudou a tração traseira para dianteira? Qual? Mas o peso do motor do Viper. Então, o pneu Pirelli não suportava potência motor, com tração traseira não era problema, que explodia era o pneu dianteiro. Potência versus peso versus contorno de curva, isso, transferência de peso, né? Teve um acidente ruim no caso, que aconteceu em Interlagos, na subida do Café, o Stumpf bateu forte, e ele falou, explodiu meu pneu. Subida do Café, para quem não sabe, ali é o lugar onde, o único lugar em Interlagos que dá morte se bater. Muito ruim. E nessa pancada foi discutido a questão do pneu e foi visto que o pneu não configurava para o carro. A gente se ausentou. Voltamos depois com a opção, ano seguinte, com uma seguinte opção. Inclusive foi dentro do Mundial que a gente voltou, que teve um Mundial que o Zonta andava até de Lamborghini, DMC. Sim. O Xandinho andava de MC12. Sim. E o Zonta andava de Lamborghini. As V12 também na época, né? Que era coisa linda. E a gente voltou no campeonato, foi as 2 etapas Curitiba e as 2 etapas São Paulo. Nessa oportunidade, podia andar sozinho. Eu estava meio ausente da velocidade, o Wagner sempre esteve mais presente na velocidade, como o kart até hoje na vida dele. E a gente fez a opção do seguinte, Wagner, larga sozinho, com os upgrades que nós temos, a gente vai ganhar a corrida. De 4 etapas, ganhamos 3. A gente não ganhou a segunda etapa em Curitiba, queimou um item de R$10. E ele era líder da corrida. Porque o pessoal tinha liberado algumas coisas para o Viper, porque andava o Pedro Querolo, andava outros pilotos, e na época ainda eles tinham condições de liberar algo, e quando eles liberaram, eu trouxe motor do Canadá, eu trouxe diferencial da Alemanha, eu trouxe amortecedor de outros lugares. Já que pode. Já que está liberado, vamos lá. Aliviamos mais de 80 quilos no carro que podia. Então, situações importantes. E conseguimos consagrar. Teve discussão, eles vêm com os carros antigos aqui, começam a ganhar corrida, a gente está no meio do campeonato. E olha o que aconteceu nessa situação dessas 4 etapas. Deram a oportunidade de a gente correr com um pneu Michelin dentro da atividade Pirelli. Mas a gente tirava o nome. Sim. Para dar a oportunidade de a gente correr. Isso foi um acordo para tentar trazer novamente os carros para o grid. 2011 isso. Aí a gente deu uma adormecida. Porque a gente viu que não era mais um negócio, a GT3 Telefônica tinha saído como patrocinadora, e a gente voltou quando a gente fez a aquisição do carro do Xande, que era o Audi R8, que ele tinha trazido. E aquele carro para mim, quando eu cheguei aqui hoje, vocês falaram aquele carro, né? Aquele carro é uma preciosidade. É o carro dos sonhos. É um carro dos sonhos. E para mim foi o sonho quando eu vi aquele carro na pista, porque eu fui ver em Interlagos ele correndo com o Xande, e eu olhei aquele carro, eu olhei e falei, esse é o carro, né? Não é nenhum outro. Para mim, eu sou apaixonado pela marca, apaixonado pelo design do R8 em si. A gente comprou o carro dele e a gente participou aí de situações como a gente fechou um contrato de 3 anos com a Audi. Primeiro ano foi com a Audi Alemanha e 2 anos seguintes foi com a Audi Brasil.
a gente teve um acesso muito importante. Aí vem o business do negócio, né? Aí Sim. tem um detalhe bem interessante do business. A gente corria de Pirelli no Brasil e a gente tinha um R8 no Brasil. Na Europa, corria-se de Michelin. E quando a gente entrou em contato com a Europa, com a Alemanha, e eu lembro até o Sacha Pius, que era o nosso engenheiro direcionado para o Brasil, quando a gente começou a conversar, ele olhou e falou, nossa, mas vocês vão andar de Pirelli? Sim. A gente vai andar no que vem de Pirelli. Já está acordado aqui na categoria. Poxa, vamos fazer um negócio? Falei, vamos tentar fazer que negócio. Vocês me abrem todos os datas, eu vou participar de todas as corridas. Né? Eu vou participar de todas as corridas com vocês no Brasil, porque eu vou recrutar dados técnicos para reportar a equipe aqui oficial, para quando eu entrar no campeonato, saber o que acontece com o pneu. O carro é o mesmo, o BOP... Para eles, perfeito, né? Perfeito. E nisso veio um contrato de negócios. Então eu tinha condições, eu tinha budget liberado de peças dentro da fábrica. Trocas. Eu acho que todo negócio no automobilismo não é somente o dinheiro, são trocas de oportunidade. Claro. Muitas vezes você consome um insumo de uma fábrica, você acaba fazendo um acordo para talvez ele demandar aquele insumo para você reproduzir ele e ganhar com aquilo, né? Sim. Então são trocas. E nessa a Alemanha abriu essa troca. Quando a Audi Brasil viu que a gente estava com a Audi Alemanha, e aí foi até eu adoro, porque foi uma pessoa muito interessante, tem detalhes importantes, o Xande, né, falecido Xande, e é saudoso para mim, porque eu gostei muito que quando ele tratou do negócio da venda do carro para mim, ele não tratou do negócio, ele tratou do esporte. Ele sabia que eu tinha interesse, ele me olhou no autódromo lá em Interlagos, me recordo como hoje, ele falou assim, Ibrahim, vá lá pegar o carro, a gente está negociado, não tem número, mas está negociado, eu comprei realmente. Não, cara, a gente tem que falar, o Xande era uma pessoa incrível. Incrível, cara, porque ele me proporcionou algo que eu já tinha lido dele muito antes, que logo a gente vai tocar nesse assunto, que para mim eu acho precioso falar sobre. E ele fez a negociação, a gente realmente negociou a aquisição do carro, e ele ligou pro Kakinoff, que era o presidente da Gol, que era da Audi, depois ele tinha virado Gol, e ele falou, Kakinoff, preciso que você abra a porta para esses meninos, porque eu estou de Lamborghini, eles estão de Audi, e a equipe do Antônio Hermann está vindo com BMW para o próximo ano. Então, sim, são as 3 marcas aqui, tem as Mercedes do pessoal da Itaipava, precisa crescer. Ele abriu essa frente sem ganho nenhum, simplesmente pelo fato de proporcionar melhor automobilismo para nós, enriquecer o nosso automobilismo. Sim. Então eu sou muito grato realmente à família toda, principalmente ele que realmente abriu essa porta. E nisso a gente estava com contrato Alemanha e logo passou a ser contrato Brasil. Então a gente fez lançamento de carros com eles, a gente guiava carros de rua da Audi. Eu me lembro. A gente passeava. A cara da Audi aqui era os Zebrains. Exato, e até hoje, né? Porque eu acho que a gente vê umas fotos, a gente ainda liga um pouco, isso foi muito importante. Sim. E aí eu posso dizer assim, que foi um auge meu da carreira realmente, por ter começado tão tarde. Né? A gente pensar 5 anos depois, 6 anos depois, eu assinando um contrato com a Alemanha, com o Brasil, participando de feiras, indo no escritório da Audi, sendo presenteado, né? Tendo questões de fábrica, entrando. Então, realmente, eu olhei e falei, olha... Imagine a importância para a fábrica, vocês estarem passando um ano todo testando para eles os pneus Pirelli, que seria do ano seguinte deles. Ou seja... Teve um conteúdo, né? Teve, com certeza. Uma gama de informações que vocês passavam para eles. Perfeito. Né? E a gente tinha mais do que isso, além de a gente ele ter os dados em mãos, né? De desgaste de pneu, engenharia do carro, tudo, ele trazia para a gente todos os updates. Olha aí, ó. Tá aí a máquina. O nosso black tie aí, ó. Essa foto é memorável, né? O pinheirinho lá atrás. E aí o Sacha trazia todos os upgrades da Audi pra gente também. Sim. Tudo que tinha de novidade pro carro, ele trazia já embaixo do braço, falando, temos novidade. Tinha módulo novo, tinha suspensão nova, tinha detalhe que a gente tava dentro da fábrica. Então esse foi um grau muito importante. Passada a linha Audi, acabou realmente a GT3 no Brasil, né? Estagnou e começou a Endurance. E aí eu fiz um novo projeto, que daí foi trazendo a Gineta, o protótipo. Sim. Aí a gente trouxe 2 carros, como eu tinha sempre de interesse. Aqui é um teste lá em Homestead.
A gente acabou participando da corrida, acabou chegando em terceiro numa corrida em Homestead, do nada. Ali era Homestead. Aqui é Homestead, Tá. isso. Foi o ano que eu fiz, primeira vez um protótipo de performance. Sentei, andei e virei também. Aí eu falei, poxa, parece que essas coisas são meio fáceis, né? Mas não é fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Talvez é o conhecimento lá de trás. Sim. Da época da Europa, de entender data, entender os dados, a performance. Não dá para você frear e acelerar, você tem que realmente ter o frear e acelerar de uma forma correta. E, enfim, realmente eu cresci muito no automobilismo, gostei de participar muito, corri com o Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, na época que eles andavam de Porsche com a gente na GT3. Sim. Então, poxa, grandes nomes, Cacá Bueno, Thiago Camilo, poxa, são vastos nomes ali que participaram com a gente. E eu achava muito gratificante olhar no final do dia a súmula lá de tempos e olhar e falar, poxa, mas eu tomo 2, 3 décimos daquele piloto. É isso que eu acho bacana, é você se comparar ali, comparar os tempos ali com aquelas pessoas que, no teu caso, começou até um pouco mais tarde, com aquelas pessoas que vivem daquilo ali. E naquele momento, pista igual para igual, né? Então era... Imagine se dividir uma pista com o Emerson. Antes da gente começar a gravar aqui, antes de você chegar, inclusive, a gente estava numa conversa aqui, que o nosso produtor aqui também ama o EC, esses carros, e a gente estava falando assim, eu até estava contando para eles que quando eu ia para Interlagos ali, 2001, 2002, no antigo ainda prédio de Interlagos ali, eu chegava, pisava num lugar e imaginava assim, pô, Ayrton Senna pisou, sabe, aquelas escadinhas para você descer para ir para a pista ali na formação do grid. Cara, o Senna passou por aqui, o Schumacher, eu sou muito isso, eu sou muito coração no automobilismo. Então eu imagino você na pista, você dividindo a pista com esses caras e mais, você comparando o teu tempo com o deles, né? É impressionante. Eu vou te falar que eu me sentia num lugar que às vezes não era o meu lugar, né? Porque tem tanta gente ali que tentou desde a carreira do kart, tentou chegar, eu olhava, falava, pô, Fábio, você tá aqui, então aproveite. Então, para mim, o meu estímulo era sempre dizer, aproveite, curta, se divirta. Eu sei que é esporte, eu quando entro lá, baixo minha viseira, eu tô dentro do negócio, eu acelero o que eu tenho que acelerar, vou disputar como eu tenho que disputar, sempre de forma mais limpa possível. Mas essa reação que você teve, que você comentou, eu sempre tive quando eu entrava nos autódromos, principalmente em Interlagos. Né? Quem passou por aqui? Cara, quem estava nessa pista? Quem recebeu uma bandeirada nessa pista? Sim. Né? Aquela torcida toda. Passei aqui, tô recebendo a bandeirada do mesmo posto que deram bandeirada pro Senna, pro Prost. Todos, entendeu? Exato. Então, assim, participar, né? A gente vê hoje a Fórmula 1, é um vício que eu tenho hoje, assistir tudo quanto é lugar da Fórmula 1, eu assisto, repito e assisto novamente. Saber que aqueles pilotos passam por pistas que a gente também tem a condição de passar. Sim. Né? E estar lá é um evento muito interessante. Então, isso me dava muito... Assim, um orgulho pessoal de dizer, poxa, avancei bem. E não foi por acaso. Não foi por uma situação de diferença de veículos e carros e tal. Não, foi tudo dentro de uma competitividade, dentro de todo mundo. Dentro de um regulamento. Então, poxa, isso me fez crescer. Realmente me fez crescer. E esse crescimento lá me ajudou a crescer profissionalmente. Muito profissionalmente. Muito, muito. Porque eu entendia muito o que é ser o profissional. Né? De que forma adotar o profissionalismo, como ser uma pessoa dentro que se eu tenho uma satisfação ali no esporte, eu tenho que ter uma satisfação dentro do negócio, né? Eu tenho uma palestra, chama-se Pilote Sua Vida, e isso começou com uma mentoria para pilotos, pais de pilotos, e eu transformei isso numa palestra para empresários, empresarial ali, empresas, produção, qualquer setor da empresa. Se você pegar as lições do automobilismo e colocar em qualquer grupo de trabalho, você vai ver que tem muito a ver. Tem. A parte da liderança, a parte da obediência, a parte do trabalho em equipe. O que você consegue traçar de paralelo assim do que você aprendeu com o automobilismo, que você trouxe para os negócios e que você consegue traçar um paralelo disso? Equipe. Nada se faz sozinho. Você pode pensar sozinho, mas você consegue só realizar em equipe. Muito difícil você não conseguir uma realização profissional se não tiver gente junto. E eu não te falo equipe somente a profissional, eu te falo desde a porta de entrada.
Se você não tiver essa condução de que a tua secretária que trabalha com você, que entende o seu dia a dia, ela faz parte da equipe. Então no automobilismo tem isso. Não é somente o engenheiro que é a sua equipe, é o cara que ajuda no pneu, é a sua equipe. Eu tenho um costume de chegar na minha equipe, como aconteceu agora recente que eu participei da Turismo Nacional. Eu fui para Turismo Nacional fazer uma etapa por interesses profissionais, business, porque a marca que eu levei é da minha fábrica de nutrição. Sim. E Cascavel é a região da nutrição animal. Então eu estava vinculando negócios. A primeira coisa que eu cheguei nesse detalhe, que eu sempre faço isso nas minhas equipes que eu chego, quem que aperta os parafusos aqui? Quem que aperta a roda? Quem que cuida do meu freio? Porque eu preciso gerar confiança que ele faça aquilo tão certo para eu poder fazer lá dentro da pista. Você passar da placa dos 50 lá para dentro. Perfeito, eu tenho que sair ciente de que todas as pessoas envolvidas são elos do meu negócio que vai fazer uma pole, uma conquista, né? E não é só ganhar. O automobilismo às vezes é ingrato, né? É só a vitória. Isso eu escutei do Emerson Fittipaldi no Interlagos. Foi muito interessante, que era o CQC, eu acho, da época, perguntando a ele algo. O que é qual é a pior situação do automobilismo para você? Uma pergunta assim. Daí ele falou: o primeiro ganha, o segundo é o primeiro perdedor. Mas ele falou num tom, e não é assim, dizendo que é uma derrota. Não. Ele colocou muito certo, que logo ele deu a sequência da palavra. O segundo é o primeiro a ser derrotado. E ele tem que saber o porquê que ele foi derrotado, para tentar conquistar aquela vitória. E ele almeja ser o primeiro. Sim, o que você... O 30º tá lá almejando ganhar uma corrida. Todo mundo que está lá é para tentar a vitória. Assim, se caso tem algum piloto hoje, ou somente um gentleman que senta lá para dizer, é só uma diversão, não pode ser. Porque ali é uma competição, né? E a vida de business é uma competição também. É uma competição, uma competição fria, né? Muitas vezes, né? Sim. Muitas vezes quente, mas muitas vezes fria. Sim. Porque você, volto a dizer, uma equipe faz você ser campeão. O piloto somente não faz uma equipe ser campeã. Né? Precisa de um elo, um agregado um ao outro para funcionar. O piloto é a cereja do bolo ali, depois que o carro já foi preparado, já foi alinhado, fizeram um acerto de chão do carro. É uma peça a mais. O mecânico já deu o último torque nas porcas da roda ali. Aí o piloto vai lá e... É uma peça essencial, é uma peça a mais para fechar um grande grupo de trabalho. Então, realmente, uma vitória nas pistas ali, você tem que olhar para trás e falar quem participou. E às vezes eu falo que eu acho que talvez por isso que a gente nunca foi mal falado no automobilismo, a família sempre foi benquista ali, né? Sempre comentam da gente, porque a gente sempre tratou muito bem as questões de quem está junto. Principalmente assim, às vezes, aonde eu vou chegar. A pessoa que adesivou meu carro, que está em Curitiba, somente assistindo, a gente agradecia a ele porque ele participou daquele evento. Sim. Então a gente carregava muito isso. E essa ligação, você acabou de comentar, né, de palestrar sobre por que uma equipe, liderança, é o que vem quase todas as equipes de Stock Car fazendo hoje em dia. Palestrando junto aos patrocinadores para mostrar o desenvolvimento de o porquê que nós temos que estar unidos, né? Sim, sim. E essa união faz uma grande força, realmente. Porque esse relacionamento, você citou ali que antigamente era uma coisa mais... não tão profissional quanto é hoje, essa questão de tratamento com o patrocinador, com o que você tem a oferecer para um patrocinador. Hoje em dia, mudou muito, a tecnologia muda, você está muito, mais em contato com o teu patrocinador e tudo. E você tem uma gama de ações, de ativações que você pode usar com o teu patrocinador. E até ele ter condições de estar mais dentro da tua equipe. Hoje em dia, uma equipe é exemplo para muita empresa você chegar numa equipe bem estruturada. E vamos citar aqui um amigo, o Meinha ali, a equipe Eurofarma daqui. Você chega ali, é tudo organizado, tudo tem o seu lugar certo. O mecânico pegou uma ferramenta que usou, devolveu,
tudo funciona dentro de uma equipe, você pode pegar isso e levar para o teu negócio, né? Sim, sim. A gente não pode pensar que o automobilismo ele não se modernizou. Porque a gente, quando via aquelas fotos do Piquet embaixo do carro, com óleo, o motor num canto... Mecânico sem camisa. Mecânico sem camisa, o cara com cigarro, com um copo de cerveja. Era da época. Era da época. A época mudou. E eu vejo hoje, me impressionou. Eu estive em Cascavel agora na penúltima etapa, teve agora Velocitar, mas antes de Velocitar teve a Cascavel com Stock Car, que eu estava na Turismo. E me impressionou realmente como muda uma gestão também, né? Porque a nova gestão Stock Car, ela realmente fez um grande negócio. Aquilo me impressionou, porque eu, de certa forma, não que só eu, né? Mas todo mundo tem condições de ver o que acontece lá fora. Né? Seja por vídeo ou indo até... E quando eu acompanhei meu sobrinho que está agora na Europa, você vê aquilo, muito mais frequente. Mas eu vou te falar que aqui está muito bem equilibrado quanto tem lá fora. Tá? Talvez a gente não tenha aqueles caminhões, shows, né? Que tem lá fora. Nos Estados Unidos, principalmente. Poxa, né? Isso. Mas eu acho que o envolvimento do automobilismo no Brasil hoje está muito quente nessa questão Stock Car, aquele envolvimento ali daquele grupo, né? Tem outros, o Thiago agora... Ontem eu vi o lançamento do carro dele, sim, também está chegando, está em outro nível também. E é muito bom que tenha dois. Eu sempre falo. Sempre bom. Olha, falar em business, né? Voltando rápido assim, é um detalhe, por isso que eu falo que tem que ter 2 ou 3 ou 4 na concorrência. Tem uma empresa do meu segmento, que ele está na ponta final, na verdade, do produto, e eu vi uma matéria dele recentemente, que quando ele entrou no mercado, ele viu a distância do primeiro, mas ele falou para a equipe dele, eu quero ser a melhor segunda posição do mercado eu quero ter. E todo mundo criticava ele, poxa, mas você não quer ser o primeiro? Ele falou, não, é muito distante o primeiro, mas eu quero ser a melhor segunda do mercado. Hoje ele é o primeiro, porque ele conquistou o espaço dele, e aonde talvez o primeiro foi perdendo, ele depois conquistou o segundo espaço, que foi a liderança do mercado. Então, realmente, eu acho que o automobilismo brasileiro está tendo essa concorrência, com essa criação das novas categorias, e isso é só bom, é muito bom para nós. E uma quantidade gigante também de categorias, né? Agora, de turismo, né? MBR, turismo nacional, turismo.4. De turismo de base tá tendo bastante. E você vê aqueles grids, né? Uhum. Até de caminhão hoje tem 2 categorias. Sim, então, se dividiu, tem 2 categorias, né? E essa concorrência, não só concorrência, intercâmbio também. Eu posso correr nessa categoria, eu posso estar lá na outra. Mas aí a gente olhar para o nosso Brasilzão aqui, né? Olha quantas empresas nós temos, né? Sim. E quantas empresas estão disponíveis a estar lá também, desde que você traga um projeto legal, de que você apresente, porque a cultura, aí vem uma que eu queria te falar que é precioso. E antes mesmo, eu acho que eu estava no Marcas, acredito, lá em 2005, 2006, por ali, eu peguei uma revista, eu não me recordo o nome da revista, mas a revista Esporte a Motor, e a capa era eu tenho essa revista em casa ainda, guardo com bastante orgulho ela, a capa era o Dodge Viper da Medley, que era um azulzinho com laranja, e lá estava falando sobre a Stock Car nessa revista. E era uma entrevista com o Xande. Acho que é a revista Racing, não é? Deve ser a revista Racing. E era com o Xande Negrão a matéria. E ele falou uma coisa ali que aquilo me chamou a atenção para os business de automobilismo e negócio, né? Com a empresa de automobilismo. Por isso que a ideia sempre nossa foi esse quesito de trazer carros, não um carro, fazer 2 carros para trazer um atrativo para ser uma equipe formada, né? Ele comentou lá que ele tem uma conversa, as bolinhas do espumante, do champanhe que eu servia, não era gratuito. Eu fazia um balcão de vendas. Então, os camarotes, que a Medley foi a primeira a realmente proporcionar isso. Sim, ali ele era abriu a família era a proprietária da Medley. Isso. E ele fazia camarotes de venda, proporcionar negócio. E quando eu li aquilo, eu sempre entendi aquilo como, poxa, é isso que tem que ser. Eu tenho que trazer um patrocinador, de certa forma, que esteja... que tenha uma comunicação com o automobilismo, às vezes é melhor, mas também você trazer o pessoal do grupo dele para dentro. Sim. Né? Sim. Funcionários, fornecedores, prestadores clientes. De serviço, exatamente. Que olha aquilo e fala, é um baita final de semana.
né? Para quem vai lá assistir. A gente já se impressiona quando a gente vai no autódromo. Porque assim, é bom até, tem muito empresário aí de qualquer situação aí no mercado, que ocupe no mercado, que não está habituado com o automobilismo e que de repente assiste uma corrida pela TV, uma Stock Car, uma NASCAR, Fórmula 1, ele vê os carros passando na pista, vê umas arquibancadas ali lotadas de pessoas e tudo, se ele está vendo na TV já é um atrativo de mídia, se ele está vendo aquele grupo de pessoas ali, talvez o produto dele sirva para aquele público ali, mas talvez poucos deles tenham essa informação de que naquele andar de cima dos boxes ali, onde ficam as garagens dos carros, ali tem muito negócio acontecendo, ali são muitos camarotes. Eu acho que numa transmissão, até diria para você, que o Aurélio Batista Félix, lá da Fórmula Truck, ele fazia isso e eu não vi mais ninguém fazer dentro de uma transmissão, você mostrar os camarotes, você entrevistar os patrocinadores do evento, sim, entendeu? Sim. E mostrar para quem está assistindo, para quem é empresário, que não está lá naquele momento, não teve a oportunidade de estar lá naquele momento, que a empresa dele pode estar ali, tá? Obviamente, tudo tem um custo, mas que a empresa dele pode estar ali e que se aquele ambiente serve para o tipo de negócio dele, ele consegue negociar ali dentro, ele consegue fazer clientes ali, ou ele consegue pegar os clientes dele, que ele tá para negociar, levar para aquele ambiente, né? Um ambiente leve, descontraído, diferente de uma mesa de negociações aí e tal, e ele está proporcionando uma experiência para aquele cliente que hoje nem ele conhece, né, de perto, e que pode ser um atrativo a mais para que se feche negócio. A gente vê qualidade, a gente vê preço, a gente vê tudo, mas é uma forma de contato mais pessoal que você pode fazer ali dentro e que talvez seja a diferença para você fazer mais negócios ou menos negócios. Sim, olha, eu tenho em 2013, se eu não me engano, 2012, quando eu estava com a Audi, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa de pilha. Alfacel, ó. Fica na lembrança. O automobilismo, ele proporciona isso. Ele falou a marca e automaticamente você lembra do carro e você lembrando do carro, você vai lembrar da estampa do carro. Você fala do Ayrton Senna da McLaren, você vê lá a pintura do Marlboro. Vê a imagem, né? Vê a imagem. Sim, desculpa te cortar, não, mas que eu lembrei na hora. Falou Alfacel, eu lembrei na hora. Mas é isso que aconteceu com a empresa. A empresa não conhecia o segmento do automobilismo. O meu irmão tem lojas em Curitiba e ele adquiria aquelas pilhas para vender na loja. E foi um momento que ele chegou pro fornecedor, pro dono, e falou assim, escute, me dá em troca as pilhas que eu te dou em patrocínio. Foi uma troca. No primeiro momento foi bem pequena a troca. Já na segunda, terceira etapa, aquilo se transformou em muito volume. Porque ele olhou e falou, você não tem ideia quanta gente começou a ter lembrança da marca e procurar nas lojas a minha marca. Sim. Porque entendia-se que aquela pilha naquele carro tem alta velocidade, tem alto desempenho, tem alto... Durabilidade. Ligou. Há um tempo atrás eu estava no autódromo, até estava um fotógrafo, o Ruiz, o Rodrigo, aí ele olhou para mim e falou, você acredita que eu tenho aquelas pilhas ainda? E me duram, me fazem? Ou seja, conectou gente que estava totalmente fora do automobilismo. No ano seguinte, eu tive algumas reuniões para abrir a minha eu tenho uma fábrica hoje, uma indústria de nutrição animal. Como que é o nome? É Agronutri. Agronutri. Hoje a Agronutri, na verdade, a gente está com a marca do Laboratório Prado, que é uma marca de 75 anos aqui do mercado nacional do Paraná, ela é de Curitiba, ela tem 75 anos. A gente fez uma negociação onde eu peguei a marca multiespécie. Então o Laboratório Prado trabalha só com a linha de bovinos e o Prado multiespécie, já bem dito, multiespécie. Então eu trabalho com a área de suínos, aves, peixe e pet. Desses 3 primeiras proteínas, linha de granjas, de abate mesmo, de performance, e a linha pet da área de doméstica mesmo. Eu comecei a fábrica
o meu pai me fala, não sei o porquê que você foi virar industrial, a gente já é industrial da lenha de madeira, mas qual é o motivo que você vai ser industrial, Fábio? Eu falei, porque eu gosto da indústria de transformação. Então, todo elemento que eu vejo no carro, em qualquer, para mim, ambiente de negócio, eu vejo como se transformou aquilo no que é. No produto final. Eu sempre tenho isso e matéria-prima versus produto isso final. Isso me enche os olhos e eu mergulho numa fábrica e me apaixono por fábricas e dizer assim, olha, como se transforma naquilo, né? Então a gente simplesmente, às vezes, a gente vai num lugar e compra, mas não sabe todo o processo de cadeia que acabou acontecendo. E na oportunidade que eu estava já fazendo o levantamento de projetos para fazer o prédio, para fazer a indústria e tal, eu convidei um diretor, não, ele era vice-presidente, um VP, na maior companhia do mundo de nutrição animal. Um conhecido meu me apresentou a ele para eu trocar informações por que valia a pena eu montar uma fábrica ou não. Eles são muito gigantes, concorrentes. Ele é argentino, mas sediado em São Paulo. Eu convidei ele e a família dele para ir no evento Interlagos da GT3. Eu me reencontrei com ele uns 60 dias atrás. Ele já está aposentado, mas me reencontrei com ele em São Paulo. Acabamos conversando, fomos jantar. E ele olhou para mim e falou, Fábio, isso já tem mais de 10 anos, pelo menos. Eu nunca esqueci daquele momento que você me proporcionou a minha família de estar no meio do automobilismo e conhecer tudo aquilo. E a fábrica dele hoje me vende insumos para a minha fábrica. Então, ligou negócios. Sim. Então, que às vezes tem muita gente ausente que eu digo assim, fora do negócio, mas quando entra, olha aquilo como um novo grande negócio. É apaixonante, né? A atmosfera de um autódromo. A gente é sujeito, até, às vezes a gente fala porque a gente gosta, né? Mas a gente vivencia. É suspeito, mas realmente é um encanto, né? Quanto a até nisso, pra você ver como um tocante. Eu tenho uma sala de academia dentro de casa, eu treino bastante aeróbico, apesar que eu não sou um cara magro, não sou nada, mas eu tenho como você fala assim, eu tenho durabilidade, né? Eu tenho performance. Você aguenta um Ironman, né? Eu aguento um Ironman, aguentei mais 8 meio Ironman. Quem faz um Ironman não pode ter modéstia. Faz favor, né? Eu sou um cara de endurance, né? Por isso que eu gosto das corridas de endurance, porque é uma corrida de estratégia. Como os negócios, como o business é uma estratégia. Né? Não é começa aqui e acaba aqui. Eu gosto de corridas longas porque são estratégia. E você nunca sabe a estratégia do teu vizinho. Exatamente. Você tenta descobrir. Então são estratégias. E nessas estratégias você pode levar o seu negócio porque você tem que trabalhar entendendo que os vizinhos estão tendo estratégia para também ganhar negócio e você tem que ser dominante no mercado. Onde eles estão atuando, a gente citou o Xande. Acho que a Medley da indústria farmacêutica foi uma das primeiras, ou foi o João? O do Adib, não, o Adib foi depois. Foi depois. A CIMED foi depois. Mas entrou a Medley, depois veio o CIMED, veio o Eurofarma. O Eurofarma está quase 20 anos na Stock Car. Daí Blau, a Blausiegel. Blau, isso. Sim, a MS está lá também. Tinha uma nos tempos da Action, acho que é biosintética. Biosintética. Enfim. O automobilismo, ele gera isso também. É que aconteceu, né, Regi? Se a gente pensar, tinha uma Medley, e ela cresceu com o renome, ela viu que o balcão de venda estava vendendo o quê? Medley. Né? O farmacêutico olhava e falava, deixa eu te apresentar esse aqui. Porque ele também tinha um pré-interesse. Eu me lembro quando a Medley foi negociada com a Sanofi, eu não me atrevo a lembrar que valores, mas foi bilhões, né? Foi um negócio de bilhões. É que a marca marcou, né? Pois é. E principalmente ela veio do automobilismo marcando, né? E tá lá, até hoje você vai lá, é Medley, é a caixinha na mesma cor, não mudou nada. Por quê? Porque marcou. Sim, e as demais farmacêuticas estão lá porque realmente marca o nome. Sim, tem a lembrança da imagem da TV e na prateleira, né? Justamente. Olha a CIMED, a potência que é a CIMED hoje. E o João Adib, eu sigo ele porque ele é um vendedor nato, né? Sim. E eu me identifico porque meu pai nos cadenciou todos, né? Todos nós somos ali empresário. O Alfredo, que é o meu irmão mais velho, o Weiner, que é o meu irmão do meio, todos empresários. Além do negócio de família, cada um tem um outro negócio também. E quando eu falei que eu estou na minha academia, na minha casa, que eu preparei tudo para fazer meus treinos, são treinos longos, né? Muitas vezes. Eu estou um pouco ausente ultimamente do triatlo de endurance, participo dos sprint,
Uhum. Quem está participando agora muito é o Julinho Campos e o Ricardo Zonta. Sim, eu Então, sempre direto vejo no eles triatlo treinando. agora. Esses dias atrás, quando a gente foi a Cascavel, me perguntando, e aí, como que é? Porque o Zonta fez o primeiro Ironman também, eu fui falar com ele sobre e tal. Acho que o Pisonia também fazia, Pisonia né? faz há muitos anos já. O Pisonia né? faz nos Estados Unidos, faz. Muitos pilotos se adequam a isso. O Tony Canan faz. É um preparo. Vários pilotos. O Xandinho faz Iron também. O Xandinho não sabia. Faz triatlo, porque o Xandinho, na família dele, se eu não me engano, o Juraci Moreira, que é o nosso maior triatleta do Paraná, é casado com a prima do Xandinho, que é do Antônio Jorge Neto. Então tem. Você vê que tudo meio que. Sim, que Jorge cadencia, Neto, por saudade do automobilismo do também. E aí, o Xandinho, um tempo atrás, estava no Rio de Janeiro fazendo uma etapa do Ironman. Batemos mão, porque um se encontrou com o outro, ele já estava na frente, porque ele é mais jovem do que eu também, né? Eu já estou numa idade do gentleman já. O Xandinho tá voando. Mas ele voa, porque aí ele tem o perfil mais atlético e tudo. E eu faço, que nem algumas pessoas me perguntam, pô, Fábio, você vai lá e faz uma prova dessa, vale a pena? Você nem tem um ranking tão bom e tudo. Eu falei, eu não me preocupo com o meu ranqueamento. Lógico que eu quero ser melhor do que eu fui ontem, quero ser melhor amanhã. Mas o que me satisfaz muito é ter a medalha. Porque eu cruzei aquela linha. Quantos treinaram e desistiram? Então isso faz um sentido hoje em dia. Tem uma pesquisa que muitos CEOs internacionais, mundiais, hoje em dia, fazem um Ironman. Fazem performance de endurance porque é onde vem a cabeça. Trabalha o mental de uma forma... Total. E aonde vai o meu mental muitas vezes? Muitas vezes não. Ontem eu assisti a etapa da Stock Car, pedalando. A reprise do Velocitar. Tá. Fórmula 1. Poxa, tem Fórmula 1 esse final de semana. Vai ter, né? Esse final de semana tem. Eu vou estar... Singapura, eu vou estar provavelmente eu vou estar na esteira. Ou na bicicleta. É 1h30, 2 horas ali que você tá... Eu coloco, a minha esposa sabe muito bem disso e muitos dos meus amigos me conhecem hoje em dia sobre isso. Ao invés de eu estar no sofá, eu estou me movimentando e assistindo o que eu gosto. Não tem por que estar no sofá simplesmente com o meu controle remoto. Eu estou com o meu controle remoto numa esteira, numa bicicleta. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você é meio... Não. Faz sentido, porque para você assistir uma corrida é 2 horas que você vai estar ali. Ou você vai estar parado. Exato. Ou vai estar. Às vezes eu estou na churrasqueira também, mas eu já fiz minha atividade. Às vezes eu vou para a churrasqueira. Mas, ou seja, eu prefiro me definir antes numa estratégia. Ontem, cheguei cansado do dia de exercício de empresa, de empresariar. Eu tenho, como eu falo, 2 empresas. Uma delas eu tenho mais de 1.000 funcionários, então é um grande porte. E aí, quando eu chego em casa, eu olho e falo, opa, na programação vai ter Stock Car. Pessoal, eu vou ali fazer um treino na minha academia, vou assistir a etapa, porque no final de semana eu não consegui assistir da forma que eu queria. Então, eu volto a assistir novamente. Você citou que você tem a Agronutri, né? Agronutri. Mas você citou uma empresa de locação? Eu tenho a empresa de automóveis, a Cotrans. De automóveis. É uma empresa muito tradicional de Curitiba, temos lá de 78. Falou o nome agora, eu me lembrei. Tem 47 anos a empresa. Então, essa empresa eu entrei há 12 anos atrás na sociedade. Ela é de família da parte da minha esposa. Eu acabei entrando na sociedade. Hoje eu tenho uma cota bem representativa junto à minha esposa lá dentro. Aí eu acabei já como diretor financeiro geral, aí agora como administrador. Enfim, agora eu toco essa empresa aí que é o meu... As duas, né? São 2 esforços totalmente diferentes. E foi uma opção minha de não ser algo semelhante ao outro. Então, situações boas aqui... Que é uma opção assertiva, né? Coisas boas aqui eu levo para cá. As ruins, eu tento melhorar. Porque são 2 empresas totalmente distintas. E são negócios que no momento aí, hoje em dia, país em segurança que a gente tem aí, né, de economia, são negócios diferentes, né? Sim, o agro sempre vai estar... O meu slogan lá, né, meu hashtag das minhas redes que eu brinco, eu falo sempre assim, trabalhando para alimentar o mundo. Né? Porque o meu negócio é alimentar os animais de granja que vão estar na prateleira. Vão alimentar o mundo. Eu tenho um negócio hoje, um acordo comercial com uma das maiores empresas mundiais, de uma terceirização de produção, porque hoje eu estou com uma fábrica altamente homologada para mais de 20 países de produção. Só para citar o tarifaço, nosso programa não é político, mas afetou em alguma coisa o teu negócio?
No primeiro momento não, mas vai afetar sim, porque o nosso segmento, que é a linha de suíno e aves, ela não vai muito destino aos Estados Unidos. Certo. As maiores produtoras aqui têm o mercado interno como consumidor e o mercado asiático como consumidor. A linha bovina, que é a linha que atacou que ataca mais o Brasil, mas a maioria do grupo bovino não está indo via Brasil aos Estados Unidos, ela vai via Uruguai, Argentina. Faz uma triangulação. Faz uma triangulação, porque o nosso gado nacional hoje aqui, pelo meu conhecimento, não é tão amplo, tem muita gente que vai falar melhor, porque é um segmento que eu não trabalho, o meu é o monogástrico. Sim. A linha bovina aqui, a grande parte é consumida no mercado interno e a outra parte vai muito asiático. Vai aos Estados Unidos? Vai, mas muito pouco. Vai para transformação. E as grandes companhias, se você notar, não é um lado político, mas se você notar, as maiores companhias de proteína animal não fizeram nenhum grito na mídia dizendo, pô, vai acabar com o nosso negócio. Não teve demissões em massa, porque vai para transformação. A BRF hoje tem mais de 8 frigoríficos nos Estados Unidos. A JBS tem mais de 20 frigoríficos nos Estados Unidos. Então, eles não são afetados pelo tarifaço. Entendi. Para mim, vai afetar, porque um dos segmentos que é o peixe, que eu estou com lançamentos prontos aqui. Eu tenho, semana que vem, na próxima semana, a gente tem uma imersão com todos os nossos representantes, que são mais de 20, para nosso lançamento da ração do peixe. Isso vai afetar. A gente já sabe que está afetando, porque o peixe, o destino maior era os Estados Unidos, a exportação. Tem o consumo interno, mas tem a exportação. Então, esse pegou. Então, agora eu tenho como trabalhar isso. Aí você já vai criando estratégias. São os desafios do negócio. São os desafios do negócio. Então, bate. Poxa, não é o que a gente queria. Então, logo, talvez se acertem, né? Estamos nessa ideia aí que algumas semanas tem um... Não, vai acontecer. O Brasil, eu escutei isso lá na época que eu estava viajando bastante para buscar tecnologia, para montar minha fábrica. Eu fui para a Alemanha, eu ia nos Estados Unidos, fui em grandes feiras. E num determinado momento eu conheci lá um americano e ele me falou o seguinte, o Brasil é a maior pulmão de água doce do mundo. Vocês não vendem milho, vocês não vendem suíno, vocês não vendem frango, nem bovino, vocês vendem água. Então, assim, vocês têm o que ninguém tem. Então, o país do futuro... Porque para gerar tudo isso lá fora, eles precisam de água. Precisa de água. A maior dificuldade hoje da China é a água. A maior dificuldade de alguns países que se encontram territorial é a água. A Europa não tem essa abundância de água. Então, e eu escuto o Brasil, o país do futuro, eu acredito ainda. Mas é que já passou o tempo de ser do futuro, né? Porque eu escuto isso na minha faculdade com meus 20 anos. E continuamos escutando, né? Continuo escutando. Eu falo para minhas filhas, filha, o Brasil é o país do futuro. Pode ser que chegue realmente. E vai chegar. Porque a maior expansão territorial nossa, a gente usa muito pouco do que o Brasil tem ainda. O que eu acho que um pouco do lado business está faltando é investimento industrial no Brasil. Você mandar um milho hoje, uma soja para fora, para esmagar, para virar óleo lá fora, por que não fez isso? Isso vai gerar empregos aqui. Então é onde eu trabalho. Eu sou um grande gerador de empregos. Né? Numa companhia ter perto de 1.000 funcionários... Eu acredito que o nosso modal de transporte também é ultrapassado. É muito ultrapassado. Eu perco hoje, a gente fala em indústria lá, eu perco dinheiro no modal. Porque ele não está adequado ao que tem que ser. E o custo dele é muito alto. Muito caro. Dentro de um processo. Sim. Né? Então, a gente tem uma indústria lá, poxa, ela parece uma indústria farmacêutica. A gente está agora abrindo uma sala nova, que saiu o nosso registro. É um laboratório. Ele é mais difícil do que o lado humano. Porque eu vou alimentar do que alimentar o humano, não da farmacêutica humana. Sim. Porque a minha fármaco é a parte animal. A linha de nutrição humana e a linha de nutrição animal, elas são diferentes porque é mais difícil eu nutrir um animal que depois vai nutrir o ser humano. Então tem uma cadeia nessa biologia aí que é interessante, né? Porque eu sou o primeiro produtor, daí tem o secundário, o terciário. Então, assim, a gente alimenta o animal que vai alimentar o humano.
Então hoje, para você ter uma ideia... Cuidado para alimentar esse animal tem que ser dobrado, porque ele vai alimentar o outro. Inclusive, todo dia a gente tem uma produção sequenciada e eu tenho amostras do meu produto. Essa amostra, ela fica validada por 2 anos, que é o tempo da cadeia do suíno ou do frango. É a validade dele congelada. Porque se esse frango estiver lá na Europa, estamos sentados lá e já almoçamos, passei mal, fui ao hospital, detectou uma bactéria que vem proveniente daquela carne. Isso foi um retrocesso de rastreabilidade que pode chegar até na minha indústria. Sim. Para dizer assim, a bactéria foi vinda proveniente deste parque industrial. Então é a rastreabilidade do processo. Então ela é difícil. E eu vou te falar uma coisa, aí quando envolve o automobilismo com o empresariado. Para mim a sensação de ser difícil é melhor. Porque eu quero avançar. É o desafio. E para mim o desafio de ser mais difícil, para mim é o melhor. De eu falar assim, eu quero. Então é mais difícil, aí vem o Ironman, aí vem essas histórias. O piloto, pilotando o negócio, ele quer... Quer a dificuldade, porque dentro da dificuldade poucos vão conseguir. Exatamente. Aí se diminui aquela massa, né? Exatamente. Então... Fábio, estamos partindo já para os finalmente aqui. Eu queria só, não quero deixar de falar do Pedro, da carreira dele, como ele está lá fora. Você já, antes da gente começar a gravar, você já deu algumas informações, mas vamos falar um pouquinho dele aqui antes de finalizar. Vamos, eu acho bem legal e assim, a gente tem parte nisso, mas o meu irmão, o Alfredo, tem uma grande parte nisso, porque o Pedro iniciou no automobilismo perto dos 5, 6 anos de idade, no kartinho, fazendo. Aí foi um momento muito interessante que o Alfredo arrendou o Raceland aqui em Curitiba. Eu lembro dessa época. Por 2 motivos, gente. Não era somente para ter um negócio, era para colocar o filho para andar todo santo dia. O Pedro saía da escola e passava a tarde inteira treinando. O sonho da molecada é o sonho. Que tá assistindo. E o Pedro, além de ser meu sobrinho, ele é um cara muito inteligente. Então ele fazia jus às notas para poder ficar o dia inteiro no cartódromo, a parte toda da tarde no cartódromo. Então dali, a gente viu um momento que a gente construiu um carro para ele, a gente construiu um R8, um GT4 para ele andar, para ele testar, e a gente treinava cada 2 semanas aqui no autódromo. A gente colocou ele no gineta para andar, ele tinha 17 anos de idade. Então ele competiu com a gente. Eu me lembro dessa estreia. Ele competiu com a gente. Ele tem a volta mais rápida de Interlagos no nosso carro, é ele que fez, não foi nem eu, nem o Wagner, que foi o profissional da nossa história de vida ali, de família. E o Pedro saiu do Brasil em 2022 para 2023. 2023 ele se tornou o Young Driver da Lamborghini, com um acordo comercial lá de piloto, de jovens pilotos. Ele correu na Lamborghini no Super Trophy, na Europa. Se destacou, foi muito bem, mas era dupla. Então ele tinha um quesito dupla que não acompanhava a performance dele. 2024, ele, com a parceria já de negócio que ele tem hoje, a FS, que é o Farfus, e o Slaviero, que é o Maurício Slaviero. Sim. Eles são os managers do Pedro. O Pedro, 2024, fez GT4, o Campeonato Europeu de GT4 pela BMW, consagrou-se campeão da RUC, e nesse mesmo ano ele foi campeão da GT3 italiana, na principal. E agora, 2025, ele está fazendo a GT3 World Challenge pela BMW, Endurance, está fazendo a GT4 europeia também, e às vezes não, quase a maioria dos campeões do calendário colide as 2 etapas. Então agora, recente, teve a 24 horas de Spa, ele correu 24 horas de Spa e, consequentemente, ele correu o GT4 também. Então ele fez GT4 antes, depois ele ficou a bordo da GT3. E, poxa, isso é muito gratificante ver que a gente conseguiu conquistar muitas coisas e para ele conquistou muito rápido também. Vocês fizeram o laboratório, vamos dizer, o Wagner. Ele foi um laboratório nosso, a gente colocou ele para andar aqui, para exaurir ele, para conquistar a velocidade nele, e ele se garantiu na velocidade. E já preparando para essa carreira internacional. Exatamente, e o lado dele é turismo, né? Talvez quem dera aí um hipercar futuro, mas não é monoposto, não é nada, é turismo. Então a gente comenta muito do que está acontecendo no Brasil com o Stock Car, o que está acontecendo com ele lá, que são dois grandes negócios. Ele já foi até os Estados Unidos ano passado fazer teste numa grande fábrica
de simulador, ele foi qualificado, ele está na lista dessa grande fábrica para também fazer campeonato americano. Então Olha o Pedro isso. já foi para vários lugares fazer testes e alguns segredos de testes. Tá bem encaminhada a carreira. Muito encaminhado o piloto, ele tem uma velocidade extrema, ele conquistou um investidor na Europa agora. Ano passado ele foi convidado a fazer um teste preliminar da 24 horas, tinham 8 pilotos, de 8 pilotos ele foi o primeiro piloto líder, e ele ele conquistou o investidor a tê-lo dentro da categoria da equipe esse ano. Então ele faz parte da Paradigm, da GT3, que é uma co-irmã da WRT e da fábrica. Sim. Então eles são co-irmãs. Tanto é que o Pedro vem ao Brasil agora no mês de julho, que teve a WEC. Ele foi convidado pela BMW a vir ao Brasil novamente, que ele já tinha vindo ano passado. Ele veio esse ano como speaker da BMW, né? Fazer ativação, fazer volta rápida. Sim, piloto local, piloto local, conhece Natural. todo mundo, tem um fã dele, né? Algumas questões ali. E teve uma baita felicidade, que isso encheu de orgulho a casa toda, tá? Eu estava nos Estados Unidos nesse final de semana, eu não consegui ver o meu sobrinho dentro de Interlagos correndo com o carro Brasil, porque ele foi convidado pela WRT a competir junto com o Farfus, manager e parceiro, né? E ele fala, pô, o Farfus é o meu pai das pistas, digamos assim, o meu chefe das pistas, e com o outro piloto deles lá. Fizeram uma performance dentro do que podia, que o carro aceitava, porque o BOP do carro, o Balance of Performance, estava muito reduzido, eles tinham tido alguns méritos, então vai sobrecarregando peso e tudo. Sim, tem lastro, vai dificultando a vida do piloto, mas o histórico dele ficou muito bem marcado dentro da WRT, que é uma das principais categorias, uma das principais equipes dentro dos campeonatos hoje, que tem os hipercars juntos, né? E o que o Pedro vem fazendo histórico dentro dos lugares que ele vem passando. Então eles têm os datas de volta a volta, ele é muito regular. E um regular muito competitivo. Então ele tem destaques, muitos destaques. E assim, ele está muito bem, além de ser muito bem, ele está muito bem monitorado pelos managers dele ali, né, colocando em posições corretas, mas tem muita gente ligando aos managers dizendo assim, e esse piloto? O que vai fazer no que vem? Já está, né? Inclusive, já está no radar. Já está no radar. Então, são surpresas, assim, tem lados muito positivos que vão para acontecer para 2026 para ele. É surpreendente, né? Você vê como a família é envolvida, né? Sim. Eu estou aqui, tenho meus negócios, estou trabalhando. O meu pai embarcou ontem para a Europa, para a Itália. O Wagner está fazendo o KZ, Mundial de KZ. Está no Mundial, né? Está no Mundial de kart, porque ele foi campeão brasileiro, então ele está fazendo o Mundial de kart. O Wagner volta, na verdade é o seguinte, faz o Open e o Mundial. Uma semana e outra semana. Na semana do Mundial, o Pedro está defendendo o título do GT3 World Challenge e da GT4, não é título, mas é boa posições do campeonato, e da GT3 ele pode defender o título também. Ou seja, o meu pai ele vai estar lá no Open, embarca com o Pedro para ir para Barcelona para fazer e voltam todo mundo junto. A família está nas pistas. Está nas pistas. A família está nas pistas. Eu tenho a gente brinca, né, com o Ibrahim, a lojinha não fecha, né? Não. Gente está trabalhando e alguém está na pista. Não pode fechar. Então, senhoras e senhores, guarde esse nome, Pedro Ibrahim aí. Pode mais guardar, um Ibrahim. Mais um Ibrahim, está fazendo um baita... Está defendendo o sobrenome lá. É isso aí. Fábio, tempo passa rápido, eu acho que já fica aqui o convite, porque a gente ainda tem muito que conversar ainda. Na próxima, vamos ver se trazemos o Wagner, o Pedro juntos, né? Legal. Para a gente conversar mais. E agradeço aí você, a presença, esse papo gostoso, descontraído aqui que a gente teve, foi muito enriquecedor para quem acompanha o programa e a função do programa é realmente levar informação e informação de qualidade de quem vive o automobilismo e, no teu caso, quem vive o automobilismo e o empreendedorismo. Então, queria te agradecer pela presença. Obrigado a você, Regi, pelo convite. Realmente eu fiquei surpreso com o convite, porque falar de dois negócios que eu amo é muito gratificante para mim. Espero ter contribuído com todos que vão estar assistindo aí, com as informações, com os detalhes.
Sem dúvida. Temos uma bagagem muito grande, se a gente pudesse falar, a gente ia falar um dia todo, mas são coisas pontuais que foram colocadas aqui, e acho muito importante, e achei incrível a colocação, né? O race com business, porque realmente ambos se combinam. Né? Não é à toa que a gente vê uma Fórmula 1 aí, o tamanho que é, o valor de riqueza que é, porque tem o race e tem o business junto. Exatamente. Muito obrigado, Regi. Exatamente. Obrigado. Eu que agradeço sempre. E o nosso Race Business fica por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Deixar aí o seu joinha, você que curtiu aqui o bate-papo com o Fábio Ibrahim. E a gente volta numa próxima oportunidade.